Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja na hora que você for ver esse vídeo. Eu me chamo Ana Carolina e eu tô aqui para apresentar a proposta do curso. Bom, essa vai ser uma aula introdutória em que eu vou basicamente passar um cronograma e dar algumas revisões sobre os temas que serão abordados. Bom, a nossa aula introdutória, o nosso curso em geral, vai falar sobre ligações covalentes, efeitos da conjugação e aromaticidade. Bom, os objetivos desse curso consistem em, primeiro, introduzir o conteúdo de forma contextualizada, e a proposta é que ao final do curso o aluno seja capaz de identificar funções orgânicas, grupamentos característicos, aromaticidade nos compostos, compostos se eles são conjugados ou não, e os efeitos da conjugação sobre fenômenos macroscópicos, o que uma molécula conjugada geraria no âmbito macroscópico. As atividades propostas que serão trabalhadas ao longo do curso são a leitura complementar do e-book, que é recomendado para que vocês leiam. O link já está disponibilizado, então é só vocês baixarem e ler o e-book sobre os protetores solares, que é o nosso tema contextualizador. Em todas as aulas eu vou tocar nesse assunto, porque ele é de extrema importância e é com ele que eu introduzo as aulas. E a gente tem essa aula sobre identificação de funções orgânicas e efeitos de conjugação, a atividade lúdica, que são a interpretação das charges e os exercícios. Bom, esse curso é online, mas uma pontuação proposta seria a leitura do e-book e as charges ficarem com uma parte da pontuação e a lista de exercício ficar com a outra parte. Bom, é sempre importante, é de suma importância que vocês leiam o material disponibilizado, porque vocês vão encontrar desde uma parte muito superficial, em que você entende um pouco sobre o tema, sobre protetores solares, e ele vai fazer uma ponte até chegar na parte da química, que é de fato o que nos importa. Então é importante que vocês acompanhem, leiam os materiais, eles foram feitos com muito carinho. Bom, as nossas atividades lúdicas vão consistir na interpretação de charges. Por exemplo, nessa foto, temos o quê? Uma moça com uma pele aparentemente envelhecida, toda cheia de rugas, e lá em cima está falando: metade dos protetores solares mais usados no país não funcionam. Ou seja, essa moça que está na praia, será que ela não estava passando protetor solar? Ou se ela estava passando um protetor solar que estava sem funcionar, estava com funcionamento ruim? Aí vem os suricatos falando: olha para ela, é assim que você quer ficar, indo para a praia todo dia, parecido com um presunto cru? Não, né? Ninguém espera envelhecer de uma forma não saudável. Essa pele, provavelmente, ela já sofreu vários processos oxidativos. Ela tem, é claro, um envelhecimento natural, mas esses outros fatores não estão relacionados com isso. Para que uma molécula se forme, é necessário que haja primeiro uma ligação entre os átomos, ou seja, uma ligação atômica. E aqui a gente vai falar sobre moléculas cujas ligações são predominantemente covalentes. As moléculas orgânicas têm ligações predominantemente covalentes. E no que consiste isso? Bom, a ligação covalente consiste num compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho um átomo, esse átomo tem elétrons na sua eletrosfera. A parte da eletrosfera que interage com o meio são as camadas finais, que geralmente fazem parte lá do que a gente chama do último nível, né? Dos últimos níveis eletrônicos. E o objetivo, basicamente, que tem que ser estabelecido e cumprido, alcançado, é alcançar o octeto, ou seja, uma configuração eletrônica estável apresenta 8 elétrons na última camada. Nesse caso, a gente pode perceber
o oxigênio aqui se ligando a duas moléculas de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio entra nessa ligação com um elétron e os átomos de oxigênio entram com um elétron. Quando eles compartilham, cada átomo passa a ter 2 elétrons compartilhados, fora os que ele já tem. Beleza? Espero que sim. Bom, a gente não pode deixar de falar um pouco sobre o contexto histórico no qual a ciência é pautada. É claro que é importante a gente lembrar e ter muita certeza que a ciência não se faz sozinha, tá? Ela é resultado de um contexto. Ninguém cria, não existe um cientista mágico, super inteligente que fica lá numa casinha dele, com tudo fechado, com aquelas vidrarias loucas. Isso é basicamente história de filme, tá bom? Então, é importante ressaltar. A gente tem aqui o Kekulé, que foi um químico muito importante e agregou várias contribuições para a química orgânica. E uma delas foram os postulados que ele fez sobre as moléculas orgânicas. Então, ele estabeleceu que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações, que essas 4 ligações são iguais em comprimento e em energia, e que o carbono é capaz de formar cadeias. Então, isso é basicamente a base da ciência orgânica. É a partir daí que ela se estabelece, digamos assim. Hoje, com o avanço da ciência, a gente já sabe algumas outras coisas que podem se contrapor a esses postulados. Ó, eu botei um lembrete aqui. O que é um postulado? É uma série de afirmações que não podem ser comprovadas, mas são admitidas como verdadeiras, servindo de ponto de partida para a discussão de outras afirmações. Então, esses postulados não são afirmações unânimes, tanto é que atualmente já foi comprovado que o carbono ele pode fazer mais de 4 ligações. É usual? É comum? Não. Está presente nos compostos que a gente vê no cotidiano? Não. Quando o carbono faz mais de 4 ligações, são situações extremamente difíceis. Então, a gente vai continuar considerando que o carbono vai fazer 4 ligações. E o comprimento de onda das ligações? Ele depende dos átomos envolvidos. As ligações não são iguais. A gente pode falar no comprimento médio de ligação de toda a molécula. Elas têm um comprimento médio, a gente pode calcular essa média. Mas a gente não pode dizer que todas essas ligações são iguais. A não ser que eu tenha, por exemplo, o átomo de metano, em que eu tenho carbono envolto por vários hidrogênios, um carbono e 4 hidrogênios. Todos os hidrogênios são iguais e o carbono é um só. Então, cada ligação entre carbono e hidrogênio é formada pelos mesmos átomos. Essas ligações vão ter o mesmo comprimento, mas isso é papo para outro momento. Eu só queria deixar aqui registrado que na ciência não existe nada que seja absolutamente verdadeiro. É importante que você saiba disso. Bom, os compostos cíclicos são os compostos que a gente basicamente vai estudar muito aqui. Por quê? Eles podem ser conjugados ou não. E essa conjugação gera os efeitos que a gente vai estudar nas moléculas de protetores solares. Se você já leu o e-book, você vai ver que isso tem muita relação. Então, por algum tempo, não se sabia explicar o comportamento de algumas moléculas. Lá no começo da química, o pessoal estava começando a estudar as moléculas orgânicas e não conseguia entender como se comportava o benzeno, que era uma molécula, era uma substância conhecida, só que eles não sabiam a fórmula molecular dele. E aí, o Kekulé, que fez os postulados lá do slide anterior, depois de muito estudar, acabou tendo um sonho de uma cobra mordendo o próprio rabo. E foi aí que ele propôs essa estrutura de uma molécula que é cíclica, ou seja, ela forma um ciclo. Você não consegue saber onde ela começa e onde ela termina. Ela é fechada. E ela pode assumir um padrão geométrico, basicamente. Falando de forma bem superficial. Então, as cadeias formadas por átomos de carbono não são necessariamente lineares. Elas podem ser
cíclicas, como a gente está vendo aí nessa figura aqui. Então, um resumo geral dessa aula introdutória com esses conceitos básicos são: o carbono comumente faz 4 ligações. Essas ligações possuem um caráter covalente, ou seja, tem um compartilhamento de elétrons naquela molécula. O carbono pode formar cadeias, ou seja, ele pode se ligar a vários outros átomos, se enfileirar de forma linear ou cíclica. Depende do tipo de cadeia que a gente vai trabalhar, depende da molécula que a gente vai analisar. O comprimento dessas ligações depende dos átomos envolvidos, mas a gente pode falar num comprimento médio de ligação. Então, a gente pode assumir que se tem um comprimento médio, as ligações que estão envolvidas ali não vão passar muito dessa média. Então, a gente pode falar nesse termo. Bom, eu queria deixar aqui registrado que o sucesso é um acúmulo de pequenos esforços. O futuro, ele se faz agora, baseado nos seus esforços e no que você vai fazer da sua vida. A sua vida não vai ser determinada num momento absurdo, longínquo, em que do nada tudo vai mudar. A vida é um processo. Então estude e faça o melhor com o que você tem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no site, tentar entrar em contato por e-mail, porque vergonha é não entender o conteúdo e se dar mal no final. Isso é uma vergonha. Agora, ter dúvida é uma coisa normal, todo mundo tem. E a gente está aqui para ajudar vocês. É isso, muito obrigada.